oitavo ano. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje nós vamos trabalhar as frações geratriz. Nós vamos hoje transformar as dízimas periódicas em fração geratriz, ok? Nessa aula nós vamos estar revendo o que é uma dízima periódica e nós vamos estar transformando as dízimas periódicas compostas em fração geratriz. Fração geratriz de dízima periódica composta, ela é formada por, observe aqui neste exemplo, nós temos o não período e o período. Quem é o não período nessa dízima periódica composta? Aqui é o 5 e o período é o 21. Observe atentamente outros exemplos que nós iremos praticar hoje. Zero vírgula 13333. Essa é uma dízima periódica composta onde nós temos o não período, que é o 1, e o período, que é o 3. Aqui nesse exemplo você tem uma dízima periódica composta, onde você tem o período, o não período, seguido do período, certo? Isso aqui é o que diferencia a dízima periódica simples da composta, é a presença do não período, certo? Essa dízima periódica composta, para você transformá-la em uma fração geratriz, você precisa obedecer às seguintes regras. Vamos lá? Eu anotei aqui para vocês. Como nós vamos transformar um número decimal em uma fração geratriz, ou seja, uma dízima periódica composta em uma fração geratriz, eu preciso saber o que eu vou colocar no numerador e o que eu vou colocar no denominador. Tá aí. Você coloca no numerador a parte não periódica seguida do período, menos a parte não periódica. É isso que vai ficar no numerador. E no denominador você vai colocar tantos 9 quantos são os algarismos do período e tantos zeros quantos são os algarismos da parte não periódica. Então você memoriza essas informações e aplica nas atividades propostas, certo? Na aula de hoje, nós vamos estar respondendo os exercícios da página 33. Você pode estar pegando o seu livro, né? E estar acompanhando a correção do exercício página 33, certo? Você vai lá e pega o exercício lá na página 33, nós vamos estar resolvendo ele hoje. O que nós vamos estar fazendo o exercício 2, a letra A e a letra B. Nós vamos estar fazendo o exercício 3 e o 6. Os demais exercícios vocês vão estar revendo as videoaulas referente à dízima periódica e tentando responder os exercícios, certo? O que diz o exercício 2? No exercício 2 você tem, letra A, 7,155. Essa é o que? É uma dízima periódica composta. Você observa aqui, ó, depois da vírgula. Depois da vírgula você vai observar um não período seguido de um período. Qual é a regra? O que diz a regra? Primeiro você vai repetir a parte inteira, depois você vai pegar a parte decimal. A regra diz que no numerador você coloca a parte não periódica, que no caso aqui é o 1, seguida do período, que no caso é o 5, menos o não período, dividido por... No denominador você vai colocar tantos 9 quantos são
o período, que no caso aqui é só um período, e os zeros você vai colocar quantos zeros forem os não períodos, que no caso é só um, então é só um zero. Então você vai estar repetindo o 7, que é a parte inteira. 15 menos 1, 14, dividido por 9. Esse aqui é um número misto, esse número misto você vai estar transformando esse número misto em uma fração. Como, professora? Você vai estar multiplicando o 90 por 7, você multiplica o 90 por 7, com o resultado você soma com 14. Isso você vai colocar no numerador. E no denominador, aqui é 9, né? E no denominador você vai colocar o 90, né? Vamos lá? Se eu multiplicar 90 vezes 7 mais 14, eu vou ter o quê? Eu vou ter 644 dividido por 90, certo? O que eu posso estar fazendo aí ainda? Eu posso ainda estar simplificando, que é quando você divide numerador e denominador pelo mesmo valor, pelo mesmo número, no caso 2. No numerador vai dar 322 e no denominador vai dar 45. Se você dividir 322 por 45, você vai ter o 7,1555, que é a dízima periódica composta. Aqui você transformou a dízima periódica em fração geratriz, e aqui você tem a dízima periódica composta. Aqui é a fração e aqui é a dízima. Certo? Agora nós vamos estar fazendo a letra B do segundo. Vamos lá. Letra B. Letra B. O que diz a letra B? Menos 0,533 infinito. Esse número é uma dízima periódica composta. Aqui eu tenho o não período e o 3333 é o período. Então, o que eu vou fazer? Menos esse zero aí, tanto faz você colocar como não. Você vai colocar a parte não periódica seguida do período, menos o não período, dividido por tantos 9 quantos forem o período, né? No caso, eu só tenho um período, que no caso é o 3, e os zeros, você vai colocar quantos zeros forem a parte não periódica. Então, eu tenho aqui menos, né? 53 menos 5, 53 menos 5, 48. 48 dividido por 90. O que está faltando aí? Eu vou estar agora dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Aqui eu tenho 48 dividido por 2 e aqui eu tenho 90 dividido por 2. Você vai dar o quê? Vai dar menos 48 dividido por 2, 24, e 90 dividido por 2, 45. Se você divide menos 24 dividido por 45, você vai ter aqui, ó, a dízima periódica composta. Então, eu transformei uma dízima periódica composta em uma fração geratriz, tá aqui. Certo? Vamos fazer agora o exercício 3. Acompanha comigo. O que diz o exercício 3? Vamos fazer a leitura do exercício 3, sabendo-se que 0,333 é igual a menos 1/3. Acredito que tem um menos aqui antes. Qual é a fração irredutível equivalente a 0,1333? Então, ele quer que você transforme o 0,133 infinito em uma fração irredutível. Esse aqui todo mundo está vendo que é um número, é uma dízima periódica composta. Para você transformar em uma fração geratriz, você vai fazer o quê? Você vai pegar a parte não periódica seguida do período, menos o não período, e colocar no numerador. E no denominador você vai colocar tantos 9, no caso só um, forem o período, e tantos zeros forem o não período. Aqui você vai ter 12 dividido por 9. Já fizemos até essa conta.
Quanto que é 12 dividido por 9? Você pode estar dividindo esse aqui por 6 e esse aqui por 6, onde você vai ter 2 dividido por 15, não é? Aqui é a fração irredutível dessa dízima periódica composta, né? Então, eu transformei a dízima periódica composta em uma fração geratriz. Vamos fazer agora o exercício 6? Todo mundo lá comigo, lá no exercício 6? Exercício 6. O que diz o exercício 6? Né? Vamos estar pegando aqui uma outra folha, porque é um exercício que requer um pouco mais de espaço. Então, nós vamos pegar uma folha nova, limpa. A gente está fazendo o exercício 6. No exercício 6, ele diz assim: escreva na forma de fração m dividido por n a soma de 0,222 mais 0,233333. Então, vamos lá. Você vai pegar e vai somar 0,222 infinito mais 0,233 infinito. Como é que eu calculo a soma dessas duas dízimas periódicas? Primeiro eu vou transformar essa dízima periódica simples em uma fração, onde o período fica no numerador e no denominador fica a quantidade de noves que eu tiver no período, que no caso é só 1, então vai ser só um 9. Mas agora eu vou transformar a dízima periódica composta em uma fração geratriz. No caso aqui eu vou pegar o não período com o período, que no caso é 23, menos o não período, dividido por tantos noves quantos forem os períodos e tantos zeros quantos forem os não períodos. Certo? Aqui eu vou ter, você vai repetir a fração, mais 23 menos 2, você vai ter o quê? 21 dividido por 90. Aqui eu vou somar duas frações completamente diferentes, onde os denominadores são diferentes. Você faz o quê? Você tira o mínimo múltiplo comum. Que o mínimo múltiplo comum de 9 e 90, quando você for fazer o mínimo múltiplo comum, vai dar 90. 90 aqui, 90 aqui. Aí eu pego e vou dividir com esse e multiplicar com esse. Então, 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 2, 20. 90 dividido por 90, 1 vezes 21, 21. Como agora eu tenho os dois denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e vou trabalhar o numerador, que nesse caso é soma. Vai dar 41. Se eu dividir 41 por 90, eu vou ter a soma aqui, ó. Na verdade, aqui é o resultado da soma de 0,22 e 0,233. Então, esse aqui é o resultado da soma, certo? Então, em casa, vocês vão estar tentando responder as outras atividades, né? Qualquer dúvida, você pode estar indo no meu PV ou então nos comentários. Então, até a próxima aula.